Hoje 4 de julho de 2023. Este é o 192º podcast de 2023. Eu sou o Juvenal. Aquele que dá voz ao professor Dal Piero. Eu vou falar sobre o viés do efeito de pseudocertificação. Antes, porém, pensem comigo. O viés de pseudocertificação pode ocorrer em diversas situações onde um indivíduo ou organização se sente mais confiante devido a alguma forma de certificação o que, na realidade, não garante o resultado esperado. Isso pode acontecer em muitas áreas como, por exemplo, na compra de ações de empresas conhecidas em detrimento de empresas menos conhecidas, mas que possam oferecer melhor retorno. Vamos começar por considerar o mercado de ações global. O tamanho total do mercado de ações global foi estimado em cerca de 95 trilhões de dólares em 2020. Agora, suponha que apenas 0,1% das decisões de investimento são influenciadas pelo viés de pseudocertificação, o que poderia significar perdas de até 95 bilhões de dólares. Em termos de mercado de ações brasileiro, o valor total estava em torno de 5 trilhões de reais em 2020. Assumindo a mesma taxa de 0,1%, isso resultaria em perdas de até 5 bilhões de reais. Conversões diretas para o euro seria 81 bilhões de euros globalmente e 850 milhões de euros no Brasil, usando taxas de câmbio de 2020, assumindo que $1 igual a 0,85 EUR e R$1 igual a 0,17 EUR. Agora vamos falar de decisões. Conselhos empresariais tomam decisões que podem afetar bilhões de dólares em valor de mercado. Por exemplo, eles decidem sobre fusões e aquisições, investimentos em novos projetos, desinvestimentos e muitos outros aspectos estratégicos. Suponhamos que as decisões tomadas pelos conselhos empresariais possam afetar diretamente 10% do valor de mercado das empresas. Em um mercado de ações global de 95 trilhões de dólares, isso representaria 9,5 trilhões de dólares. Supondo que o viés de pseudocertificação afete 0,1% dessas decisões, isso significaria até 9,5 bilhões de dólares em valor de mercado globalmente. No caso do mercado de ações brasileiro, com um valor total de cerca de 5 trilhões de reais, 10% seria 500 bilhões de reais. Com o mesmo viés de 0,1%, isso poderia representar até 500 milhões de reais. Novamente, usando as taxas de câmbio de 2020, $1 igual a 0,85 EUR e R$1 igual a 0,17 EUR, isso seria aproximadamente 8,075 bilhões de euros globalmente e 85 milhões de euros no Brasil. Agora vamos somar os valores estimados para o impacto do viés de pseudocertificação tanto no mercado de ações quanto nas decisões dos conselhos empresariais. Temos um resultado assustador. Para o mercado global. Item impacto no mercado de ações, em 95 bilhões de dólares ou 81 bilhões de euros. Item impacto nas decisões de conselhos empresariais, em 9,5 bilhões de dólares ou 8,075 bilhões de euros. Item total, 104,5 bilhões de dólares ou 89,075 bilhões de euros. Para o mercado brasileiro. Item impacto no mercado de ações, em 5 bilhões de reais ou 850 milhões de euros. Item impacto nas decisões de conselhos empresariais, em 500 milhões de reais ou 85 milhões de euros. Item total, em 5,5 bilhões de reais ou 935 milhões de euros. Essas estimativas são amplamente especulativas e se baseiam em muitas suposições. O real impacto do viés de pseudocertificação pode ser muito maior ou menor, dependendo de uma variedade de fatores, incluindo o setor da economia, o tamanho e a maturidade das empresas envolvidas, o país em que estão localizadas, e muitos outros aspectos. Entretanto, pelo potencial de gerar danos ou riqueza já merece que se conheça mais. É sobre isso que eu vou falar neste podcast. Vou começar com uma breve descrição. Portanto, lápis e papel nas mãos. Escute o podcast e pratique as recomendações. O viés do efeito de pseudocertificação foi identificado no campo da psicologia social por pesquisadores. Embora não seja possível atribuir sua descoberta a um único indivíduo ou grupo específico, a identificação desse viés ocorreu ao longo do tempo, através de uma série de ocorrências que levaram à sua compreensão e análise. Pesquisadores e acadêmicos de diferentes partes do mundo contribuíram para a identificação do viés do efeito de pseudocertificação.
Suas investigações envolveram a realização de estudos e experimentos que exploravam os fenômenos relacionados à tomada de decisão e ao processamento de informações. Essas ocorrências incluíram a realização de experimentos em laboratório, bem como estudos de campo e análises estatísticas de dados coletados em diferentes contextos. Através dessas investigações, os pesquisadores observaram um padrão consistente de comportamento que indicava a existência do viés do efeito de pseudo-certificação. Uma vez identificado, o viés do efeito de pseudo-certificação foi amplamente documentado em estudos científicos e publicações acadêmicas. Essas descobertas têm sido traduzidas e divulgadas em várias línguas, incluindo o inglês americano, alemão, francês e russo, a fim de alcançar uma audiência global e promover a conscientização sobre esse viés. É importante ressaltar que a pesquisa contínua está sendo realizada para aprofundar nossa compreensão do viés do efeito de pseudo-certificação e suas implicações em diferentes áreas, como a tomada de decisões individuais, o comportamento do consumidor e as interações sociais. Isso permite que a sociedade e os profissionais relevantes desenvolvam estratégias e abordagens eficazes para mitigar os efeitos negativos desse viés. Para facilitar, eu vou descrever os ambientes favoráveis predominantes para o desenvolvimento do viés do efeito de pseudo-certificação. 1. Ambiente acadêmico. Nestas instituições, os indivíduos podem ser levados a acreditar que a obtenção de um diploma ou certificado específico lhes confere uma compreensão definitiva e inquestionável de um campo de estudo, ignorando o fato de que a aprendizagem e o conhecimento são processos contínuos e multifacetados. 2. Ambiente corporativo. As empresas que enfatizam fortemente a obtenção de certificações profissionais como prova de competência podem favorecer o viés do efeito de pseudo-certificação. Os empregados podem acreditar erroneamente que a posse de uma certificação é igual ao domínio completo de uma habilidade ou área de conhecimento. 3. Ambiente de marketing e publicidade. Neste setor, muitas vezes é comum o uso de pseudo-certificações para dar uma impressão de validade ou autoridade a um produto ou serviço. Este ambiente pode encorajar os indivíduos a confiar excessivamente em tais certificações como prova da qualidade do produto. 4. Ambiente político. A confiança em títulos e honrarias pode levar ao viés do efeito de pseudo-certificação neste contexto. Os políticos e seus seguidores podem usar títulos para indicar autoridade e experiência, mesmo quando esses títulos não refletem a habilidade real ou a competência. 5. Ambiente social. Em grupos sociais onde há uma forte ênfase no status e na ostentação de conquistas, pode ser comum o viés do efeito de pseudo-certificação. Indivíduos podem acreditar que uma certificação ou prêmio demonstra sua superioridade ou conhecimento sobre um tópico, sem considerar o contexto ou a realidade mais ampla. 6. Ambiente de tecnologia e inovação. O rápido avanço tecnológico pode promover o viés do efeito de pseudo-certificação, especialmente quando novos conhecimentos e habilidades são necessários para manter-se atualizado. Os indivíduos podem acreditar erroneamente que a obtenção de uma certificação específica os torna especialistas no campo, desconsiderando a necessidade de aprendizado contínuo. Agora fique atenta, eu vou revelar 3 exemplos storytelling internacionais. Na sequência vou descrever as estratégias para evitar ou cair neste viés. 1. Caso Abendroth, ou em Abendroth, uma cidade alemã com 1.800 habitantes, a diretora de escola Hyde enfrentou o viés do efeito de pseudo-certificação. Em 2023, entretanto, Hyde implementou um novo plano de estudos que ignorou pesquisas pedagógicas recentes e se mostrou ineficaz, levando a uma queda drástica no desempenho dos estudantes. A falha do plano custou à cidade uma oportunidade de obter financiamento educacional do Estado, resultando em uma perda financeira estimada em 50 mil euros. 2. Caso Aubelle-Rive, uma vila francesa com 1.500 habitantes, testemunhou como a supervisora Monique caiu na armadilha do viés de pseudo-certificação. Como a única supervisora com mestrado em educação na vila, suas opiniões eram consideradas infalíveis. Em 2024, Monique optou por um fornecedor de material didático que prometeu inovação, mas tinha poucas avaliações independentes. O material se mostrou de baixa qualidade, prejudicando o aprendizado dos estudantes e gerando uma perda financeira estimada de 40 mil euros para a vila. 3. Caso Chernogorsk, honesta cidade russa com 1.950 habitantes, a professora Olga tornou-se vítima do viés do efeito de pseudo-certificação. Com muitos anos de experiência, Olga foi considerada uma autoridade inquestionável. Em 2025, ela introduziu um método de ensino de matemática não convencional que parecia inovador, mas não foi comprovado por estudos científicos.
A queda subsequente no desempenho dos estudantes levou a uma perda financeira de aproximadamente 2,5 milhões de rublos para a cidade, em termos de oportunidades perdidas de financiamento e custos de remediação. Melhores estratégias de mitigação dos danos e o combate ao viés do efeito de pseudocertificação ambiente internacional. 1. Estratégia Abendrot, ou implementar um conselho consultivo composto por especialistas em educação de fora da cidade. Esse conselho pode revisar e fornecer feedback sobre as novas políticas educacionais, garantindo que estejam alinhadas com as melhores práticas e pesquisas atuais. 2. Estratégia Obeli Rive, ou incentivar a supervisora Monique a procurar avaliações independentes antes de selecionar um fornecedor de material didático. Isso pode envolver a criação de um processo de licitação mais formal e transparente. 3. Estratégia Chernogoloska, oferecer à professora Olga oportunidades contínuas de desenvolvimento profissional para mantê-la atualizada sobre as melhores práticas em ensino de matemática. Isso também pode envolver o encorajamento de uma cultura de aprendizado contínuo entre todos os professores. Agora é a vez dos casos brasileiros. Eu vou revelar 3 exemplos storytelling brasileiros. Na sequência vou descrever as estratégias para evitar ou cair neste viés. 1. Caso Alvorada do Sul, ou em Alvorada do Sul, uma cidade fictícia brasileira de 1.800 habitantes, o prefeito João Carlos enfrentou o viés do efeito de pseudocertificação. Com uma carreira política de longa data e respeitado por sua experiência, as decisões do prefeito raramente eram questionadas. Em 2023, ele autorizou um projeto de infraestrutura com base na promessa de um construtor, ignorando a falta de comprovação de seu histórico de sucesso. O projeto falhou, causando uma perda financeira estimada de R$100 mil para a cidade. 2. Caso Bela Vista do Norte, ou em Bela Vista do Norte, uma cidade fictícia brasileira de 1.600 habitantes, o secretário de Finanças Luiz foi vítima do viés do efeito de pseudocertificação. Em 2024, baseou-se em sua própria experiência e intuição para investir em um fundo de investimento arriscado, apesar das recomendações contrárias de consultores externos. A estratégia falhou, resultando numa perda financeira estimada de R$150 mil para a cidade. 3. Caso Cantinho do Céu, ou na cidade fictícia de Cantinho do Céu, com 1.700 habitantes, a secretária de Educação, Maria, caiu no viés do efeito de pseudocertificação. Em 2025, ela implementou um novo currículo escolar sem levar em conta pesquisas recentes e opiniões de especialistas independentes. O currículo falhou em melhorar o desempenho dos estudantes e custou à cidade uma perda financeira estimada de R$80 mil em custos de correção. Estratégias para a mitigação dos danos e o combate ao viés do efeito de pseudocertificação nas cidades fictícias do Brasil. 1. Estratégia Alvorada do Sul, ou o prefeito João Carlos deve implementar um processo de licitação competitiva e transparente para grandes projetos de infraestrutura, a fim de garantir que as empresas mais qualificadas sejam selecionadas. 2. Estratégia Bela Vista do Norte, o secretário Luiz deveria estabelecer um conselho consultivo financeiro, talvez incluindo membros da comunidade com experiência em finanças, para fornecer uma perspectiva externa e aconselhamento sobre grandes decisões de investimento. 3. Estratégia O Cantinho do Céu, ou Maria, a secretária de Educação, deve buscar feedback e conselhos de especialistas em educação externos antes de implementar grandes mudanças no currículo escolar. De fato existem estratégias para alertar cada pessoa no mundo a evitar sempre cair no viés do efeito de pseudocertificação. Entretanto, para gerar o efeito protetivo é necessário que cada pessoa ou empresa esteja pronta para receber as instruções de proteção. Existe uma técnica para avaliar a prontidão de pessoas. É sobre isso que eu vou falar agora. De fato existem estratégias para alertar cada pessoa no mundo a evitar sempre cair no viés do efeito de pseudocertificação. Entretanto, para gerar o efeito protetivo é necessário que cada pessoa ou empresa esteja pronta para receber as instruções de proteção. Existe uma técnica para avaliar a prontidão de pessoas. É sobre isso que eu vou falar agora. Para medir o status de prontidão as pessoas devem seguir os seguintes passos. 1. Autoavaliação. As pessoas podem ser solicitadas a avaliar seu próprio nível de habilidade ou conhecimento. No entanto, devido ao viés de efeito de pseudocertificação, é essencial combinar essa abordagem com outros métodos para obter uma visão mais precisa. 2. Testes de competência. Estes testes são úteis para medir o conhecimento e a habilidade de uma pessoa em uma área específica.
Eles também podem ajudar a identificar áreas onde a formação adicional pode ser necessária. 3. Avaliação por pares e a opinião dos colegas de trabalho sobre o desempenho de uma pessoa pode fornecer uma visão valiosa sobre sua competência e prontidão. 4. Avaliação de performance no trabalho. Esta avaliação é focada em medir o desempenho da pessoa em tarefas de trabalho reais. Isso pode ajudar a identificar se ela está realmente pronta para aproveitar novas oportunidades. 5. Feedback de supervisores ou gestores. O feedback dos supervisores ou gestores pode oferecer uma avaliação precisa da prontidão de uma pessoa, pois eles têm uma visão geral do desempenho dela. 6. Análise SWOT individual. A análise SWOT, strengths, weaknesses, opportunities, traits. O individual pode ajudar a entender as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de uma pessoa. Isso ajuda a identificar onde ela está pronta e onde precisa melhorar. Já para avaliar o status empresarial, avaliar a prontidão de organizações, sejam públicas ou uma empresa grande ou pequena, se deve seguir as seguintes etapas. 1. Auditoria interna. Realizar uma auditoria interna pode ajudar a organização a entender se ela tem os recursos e habilidades necessárias para aproveitar novas oportunidades. 2. Avaliação de risco. Uma avaliação de risco pode ajudar a organização a entender os riscos associados a uma oportunidade e se ela está pronta para assumi-los. 3. Análise SWOT organizacional. Semelhante à análise SWOT individual, a análise SWOT da organização pode ajudar a entender suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. 4. Benchmarking. Comparar a organização com outras semelhantes em sua indústria pode ajudar a determinar se ela está pronta para aproveitar oportunidades. 5. Pesquisa de mercado. Entender o mercado e as tendências pode ajudar a organização a identificar oportunidades e determinar se ela está pronta para aproveitá-las. 6. Feedback dos stakeholders. Solicitar feedback dos stakeholders pode ajudar a organização a entender se está pronta para aproveitar novas oportunidades. Se quiser saber mais ou conversar com o professor autor, basta usar o telefone de WhatsApp 19981778535. Compre agora o livro PRM Psicologia, Realidade e Mitos, e Desvendando 50 Vieses e mude seu mundo. No livro Psicologia, Realidade e Mitos, e Desvendando 50 Vieses estão descritos outros casos e a indicação de meios, métodos e condutas para minimizar os efeitos negativos da influência do viés, do efeito de pseudocertificação e outros 49. Você pode reservar o livro eletrônico diretamente com o autor nos seguintes idiomas: alemão, catalão, francês, inglês por R$ 85 e em português por R$ 50. Tudo pelo WhatsApp 19981778535, Brasil mais 055. Continue a acompanhar a série de podcasts Memórias de Aula para manter-se atualizada em relação às melhores práticas de protagonismo, seja na vida pessoal ou profissional. Até mais e fique com a paz e o bem.